abrem em 1 Samuel, chapter 3, capítulo 3, and verse 12. versículo 12. So the story that we're going to read, Então a história que a gente vai ler it's about these two brothers. sobre esses dois irmãos. And I love talking about this story. E eu amo falar sobre essa história. And Julia knows I've talked about the story many times. E a Júlia sabe que eu sempre falei dessa história. She's like, again? De novo, cara. But I feel like every time that I read this story, Mas parece que sempre que eu leio essa the Lord história, has something new to reveal to me and to us. o Senhor tem algo novo para revelar para mim e para nós. Amen. Amém. So, Então, we're going to read about Hophni and Phinehas. vamos ler sobre Ofni e Finéias. We're going to read in this verse 12. Versículo 12. And these two brothers, Esses dois irmãos, they're the sons of the prophet Eli. eles são filhos do profeta Elias. They're the sons of the sacerdote. Filhos do sacerdote. Yeah, exactly. And so the thing is, Hophni and Phinehas, Então, Ofni e Finéias, they help their father, eles ajudaram In the os pais tabernacle. deles no tabernáculo. but they do two things. Mas eles fizeram duas coisas. They help with two things. Eles ajudavam com duas They coisas. help with sacrifices Ajudavam com sacrifícios and they help with worship. e com louvor. And so here's the thing. Let's read Então, vamos ler. verse 12. Versículo 12. Here's the first thing that you ever hear about Hophni and Phinehas. Essa é a Ready? primeira coisa que você ouve sobre Ofni e Finéias. Verse 12, it says, thank you. All right. It says, now the sons of Eli were worthless men. Agora, perdão, gente. Agora, nessa ocasião, executarei contra ele tudo que falei contra sua família. Peraí, minha filha, é 3. Ué, é 2 ou 3? It's 3:12. Tá certo? 12. Peraí, eu que tô errado? 2:12, yes! Ok, 2:12. Perdão, galera, eu que tô errado. Sorry about that. Anyways, like I said again. It says, now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Exactly, those impios. They were, another translation say perversos. They say ungodly. Eles falam que são perversos. Sem valor que eles eram. Não I'm valem. sorry, I'm doing the translating for Judah. But anyways, it's not they're worthless. They are not worthless Eles não são sem valor because they don't know the Lord, por causa que eles não conhecem o Senhor, but because of what they did and what they were doing. mas por causa do que eles fez e o que eles estão But I fazendo. want to focus on this part where he says they did not know the Lord. Eu quero focar nessa parte que fala que eles não conheciam o Senhor. Because the thing is, when you know somebody, Porque quando você conhece uma pessoa, you know their intentions, você sabe as intenções, you know who they você are, sabe quem eles são, you know their você hearts. sabe o coração And deles. so it said they did not know the Lord. Então fala que eles não conheciam o Senhor. Because if they did, Porque se eles they conhecessem, would know of his goodness, eles iam saber da They would know of his bondade grace. dele, da graça dele. and they wouldn't be doing these E things. eles não estariam fazendo essas coisas. Because I know Julia, Porque eu sei a Júlia, I know what she's doing, eu sei que ela I tá know her fazendo, eu intentions, sei as intenções dela. and so I know of her heart, Então eu sei do coração and I know dela of her goodness. e eu sei do Now bondade here's the dela. thing, what are Hophni and Phinehas doing? O que o Ofni e Finéias estão fazendo? We're going to read a little bit ahead, and it basically says, Vamos ler um pouco na frente. Basicamente está falando it says that they took the portions of the best meat in the que sacrifice. eles pegaram a melhor porção da carne do If sacrifício. you guys know, if you're going to sacrifice something to God, Quando você vai sacrificar uma coisa para Deus, it's the best of the best. é o melhor do melhor. When they're sacrificing the meat, Quando você está It's really sacrificando good a meat. carne, é uma carne maravilhosa. and so when when the meat was going to be sacrificed, Então quando estava sendo sacrificada a carne, basically cooked, they cozinhando, would go into the tabernacle eles iam no tabernáculo, and they'd literally grab a fork and they would take the meat for themselves. pegar garfinho e comer a carne. It says they literally got a 3-pronged fork. They got a fork and they were eating the sacrifices for God. Mas literalmente que eles pegam o garfo e comem o sacrifício para Deus. And what else were they doing? E o que mais estavam fazendo? It says in verse 22, Fala em versículo we're 22. going to read this right now. A gente vai ler isso aqui agora. It says, now Eli was very old, Ele já bem idoso, and he kept hearing all of his sons were doing in Israel, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel. and how they lay with the women who were serving at the entrance of the tent of meeting. E que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. So they're literally sleeping with women right in front of the tabernacle. Estão deitando com mulheres na frente do They're tabernáculo. hooking up with the people right in front of the tabernacle. Estão ficando com mulher de cara. They're doing everything they're not supposed to Estão do fazendo tudo que eles não são supostos in fazer. the best position that they have. Na melhor posição que eles estão. If you think about it, Hophni and Se Phinehas, você pensar, o Ofni e they're Finéias, like the modern day filho do pastor. ó, no dia moderno eles são filhos do pastor. Yeah, but like translating, not that much, not in my case. Ah, But yeah, so they're basically the modern day filho do pastor.
And they're doing all this Eles estão fazendo tudo isso in the best position they have. na melhor posição que They're eles doing têm. the opposite of what they should do. Estão fazendo o oposto do que eles deviam estar fazendo. Okay, Vitória, continua. So, we're going to read verse 29. A gente vai ler o versículo 29. Actually, verse 23, I lied. 23, na verdade. All right, so here's the thing. They're doing all these things, but the prophet Eli is right there, right? Eles estão fazendo isso, mas o profeta Their Eli father ali. is there. O pai deles estão ali. What is he going to do about it? O que ele vai fazer sobre isso? So in verse 23, No versículo 23, Eli rebukes his sons. ele repreende o filho deles. What does he say? O que ele fala? And he said to them, "Why do you do such things? Ele falou, por que vocês fazem essas coisas? For I hear your evil dealings from all of these people." De todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Verse 24. 24. "No, my sons, it is no good report that I hear the people of the Lord spreading abroad." Não, meus filhos, não é bom o que escuto e espalho no meio do povo do Senhor. So they hear this. Então eles ouçam isso. Eli rebukes him. Ele repreende eles, Yeah. But what do you think happens? mas o que acontece? They continue doing it. Eles continuam fazendo. They ignore their father. Eles ignoram o pai deles. And if we read verse 27, Você lê o we 27, keep going down. We're going down the story. vai descendo a história. A prophet goes to Eli, O profeta vai para ele, the father of Hophni and o Phinehas, pai de Ofni e Finéias, and he comes to deliver a message ele vem entregar uma mensagem to Eli para Eli, that's from God. que é de Deus. What does he say? O que ele fala? He gives the message about his two sons. Ele dá uma mensagem sobre os dois filhos dele. And he basically says, Então ele fala, basicamente, "Didn't I choose you? eu não escolhi você? Didn't I choose Eu you? não escolhi você? How can you allow this to happen? Como você pode deixar isso acontecer? This is happening in your house. Isso está acontecendo na sua casa. You're allowing your sons to do Você está this. permitindo seus filhos fazer isso. And guess what? You're benefiting from it too." E olha, você está tendo benefício disso Okay, também. so count. Tá bom, calma. How is he benefiting? I'll tell you right now. Como que ele está sendo beneficiado? I'm confused because didn't he just rebuke his sons? Mas ele não acabou de repreender os filhos dele? Didn't he just say, "Hey, stop"? Ele não acabou de falar, ei, para. So shouldn't it be Hophni and Phinehas' fault? Não devia ser a culpa do Ofni e Finéias? I'll tell you something right now. Vou te falar uma coisa agora. If we go to verse 29, Se a gente for pro versículo 29, actually go back to verse 22. de volta pro Because we're going to 22. hear, what did Eli say to his sons for real? O que o Eli falou para os seus filhos, like, realmente? He said to them, "Why do you do such things?" Ele falou, por que vocês fazem essas coisas? Why do you do such things? I'm hearing the fofoca around Israel, Eu tô ouvindo the gossip. and you're doing all these things that I'm hearing about Você it. está fazendo So tudo isso, eu tô stop. ouvindo. Então para. Stop doing it. Para de fazer isso. Oh, meu filho, para. Oh, stop. Hey, like, stop doing it. Para de fazer isso. And so, he's rebuking his sons, Você está repreendendo o but filho he's not deles. taking action. Mas ele não está tendo ação. Many of us try to speak Muita gente quer without falar action. sem ação. Many of us try to do, Muita gente quer Without fazer action. sem ação. and here's the thing. E aqui He was tolerating what his sons were doing, ele estava tolerando o que os filhos dele estavam fazendo. and he didn't confront it. E ele não confrontou isso. He's tolerating this, Ele está tolerando isso. his son's sin, Os pecados dos in filhos his dele. house, in the No tabernacle. tabernáculo, na He's casa in dele. charge. Ele que está. The Lord chose him. O Senhor mostra The pra Lord ele. honored him O Senhor and his honrou family. ele. Perdão. E a família. E a família. Exactly. And so he's seeing what his sons are doing Ele vê o que os filhos dele estão in his fazendo home, na casa dele. and he's tolerating E it. ele está tolerando isso. He's not confronting Ele it. não está confrontando And he's isso. allowing them to continue. Mas ele está permitindo eles continuar. Ok, Vitória, but you're doing too much. Like, Você está fazendo muito, cara. o pai ele tá ali, mas tá corrigindo, mas deixa Yeah, eu like, falar. he's rebuking him. Verse 29. Versículo 29. Oh wait, I said it in Portuguese. That's so funny. Okay, yeah, he's rebuking them, but like, chill out, bro. Like, you're doing too much. Você está fazendo demais, cara. Yeah, so read verse 29 with me. Lê versículo 29 comigo. It says, "Why then do you scorn my sacrifices and my offerings?" Porque vocês zombam dos meus sacrifícios e da oferta que determinei para a minha habitação. Pause. Pausa. These sacrifices that Eli and Hophni and Phinehas Esses sacrifícios de Ofni e Finéias that are being given to God, que estão sendo dados a Deus, he's disrupting it. ele está. They're stopping it. Estão parando isso. Keep going. Continua indo. So it says this, that I commanded for my dwelling, and I'm going to say this part, honor your sons above me. Porque vocês honram seus filhos mais do que a mim? Why do you honor your sons above me? Porque você honra seus filhos acima de mim? He's honoring his sons above the Ele Lord. está honrando os filhos deles acima de Deus. Okay, Victoria. Ok, But how?
Mas como? He's not confronting the sin. Ele não está confrontando o He's pecado. not confronting what is happening in his home. Não está confrontando o que And está by acontecendo na casa doing dele. that, E fazendo by isso, pushing it aside, colocando de lado, he is honoring that above the Lord. ele está honrando isso acima de Deus. He is doing that Ele está fazendo isso by not confronting it, em não confrontando and tolerating it, e tolerando isso, brushing it aside. deixando de lado. He is honoring that above the Lord. Ele está honrando isso acima de And we Deus. literally do this every A day. gente faz isso todo dia. We honor our flesh above the A Lord. gente honra a nossa carne We acima de honor our Deus. distractions above A the gente honra a Lord. nossa distração We honor acima our de Deus. decisions above the A gente honra Lord. nossas We decisões honor acima de our Deus. yes when God has already said no. A gente honra o nosso sim quando o Senhor já falou não. We honor ourselves above the Lord every day. A gente honra nós mesmos acima de Deus todo I'll tell you dia. why. Agora eu te falar agora. Lord, it's gonna be so far. Hold on. If we're honoring, or by tolerating by Eli tolerating his sons, Eli tolerando os filhos he's dele. honoring the Lord. Ele estava And honrando. by us tolerating our sin, E nós tolerando os nossos pecados. us tolerating our deep-rooted trauma, Nós tolerando and nossos not fixing traumas. it, E não arrumando isso. we are honoring that above the Lord because we don't think the Lord can fix it. A gente está honrando isso porque a gente pensa que o Senhor não pode arrumar isso. Come on. Eita. And so, what is happening? Então o que está acontecendo? Like I said, we're honoring our sin above the Lord. Estamos honrando o nosso pecado acima de Deus. And so, when are we going to start treating the flesh like it is and stop feeding it? Quando que nós vai começar a tratar nossa carne que pelo que Because é? by brushing it aside, you're letting it grow. E por colocar de lado, você está deixando crescer. You are feeding it. Você está dando comida para ele. And in Romans 8, Em Romanos 8, it literally says, fala literalmente: the mind set on the flesh a mente na carne is hostile to God. No. It does not submit to God. não se entrega a Deus. Não submete a Deus. And indeed it cannot. E realmente não Não pode. pode. So, if we're trying to do things by ourselves, Então a gente quer fazer coisas por nós mesmos, thinking we can do it pensando ourselves, que a gente pode fazer nós trusting our mesmos, flesh, confiando na nossa carne. guess what? Adivinha o quê? Your flesh doesn't submit to God. Sua carne não se entrega a Deus. You're not a good person. Você não é uma pessoa boa. I'm sorry. Desculpa. We are not good A people. gente não é pessoa boa. Me without God, I'm not a good person. Eu, sem Deus, não sou Because what uma does it pessoa boa. say? O que tá My falando? flesh cannot submit to God. Minha carne não se So what do I have submete to a do? Deus. Então o que eu tenho que fazer? Die to my flesh. Morrer pra minha carne. And who are in the flesh cannot please God. E aqueles que estão na carne não podem. So when I try to make a decision by myself, Então quando eu tento fazer uma decisão sozinha, with my own intention, com minhas próprias intenções, with my own walk, com o meu próprio andar, I can't. eu não posso. That's why we have to give it to Por God. isso a gente tem que dar para Deus, Only He can. que só Ele pode. Exactly. So here's the thing. Então olha, Eli knows he needs to do something, ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, yet he does mas nothing. mesmo assim ele não faz nada. Eli knows he needs to do Ele something, sabe que ele tem que fazer uma coisa, yet he does nothing. mas ele não faz nada. Same thing with us. We know there's a Mesma coisa problem. com nós sabemos que tem um I problema. know I have rejection issues. Eu sei que eu tenho esse problema, I know I have distraction eu issues. sei que eu tenho problema de But distração, I don't want to confront it. mas eu não quero confrontar isso. I don't want to Eu não quero, because it's going to be too hard. porque vai ser muito difícil. This bread's going to be fire. Oh no. Okay. So Eli knows he needs to do something, yet he does nothing. Ele sabe que tem que fazer alguma coisa, But mas guess ele what não faz the nada. crazy thing Mas here? adivinha o que é doido? What's wrong? O que tá What errado? does he do that's O wrong? que tá fazendo que ele tá His errado? lack of action is wrong. A falta de ação tá errada. His inaction is wrong. A inação dele tá errada. So he knows there's something there that needs to be fixed, Então ele sabe que tem alguma coisa ali que precisa yet ser he arrumada, doesn't do it. mas ele não faz He isso. brushes it Ele aside. deixa pro lado. That's fine. He knows to do something. He doesn't confront the sin he's seeing happening in his home, Ele não confronta o pecado que ele tá vendo na casa dele, in the tabernacle. no tabernáculo. And we do this all the time. A gente faz isso toda We hora. see our wrongdoings, A gente vê nossas coisas and we know erradas. that they're wrong, A gente sabe que é errado, but we refuse to acknowledge it. mas a gente se rejeita a aceitar isso. I know that I have this in my heart. Eu sei que eu tenho isso no I meu know that I'm coração. addicted. Eu sei que eu sou I know that I'm viciada. terrible. Eu sei que eu sou horrível. I know that this is something I can't take care Eu of. sei que isso é algo que eu não consigo lidar. And so, you know what? I'll fix that later. Então eu deixo pra depois. I'll fix that somewhere else. Ah, em outro lugar. And by doing that, by not taking action, Fazendo isso, não tendo uma ação, we tend to honor that above the Lord. a gente honra isso acima de Deus.
And when we keep chasing after no's, E quando a gente continua seguindo We atrás keep- dos não, we keep chasing after no's even though the Lord has already said no. mesmo que o Senhor já falou não. Has the Lord ever given you a no? O That Senhor já te hurts. deu um não? That literally hurts. Dói, cara. When you want something so bad, Deus, eu quero isso, I want this so Quando bad. você quer uma coisa muito, tipo, cara, eu quero isso, And the Deus. Lord says no. E o Senhor fala não. Mas, you know, I really want that, God. Mas eu realmente quero isso, Deus. So I think I'm gonna go after it Então eu anyways. acho que eu vou seguir de qualquer jeito. This is gonna be fire, remember that. Lembra disso. Okay. So what happens to Eli? O que acontece com ele? What happens to Eli? O que Because acontece? he's doing all this. Ele tá fazendo tudo We isso. do all this. A gente faz tudo Let me isso. see, you know, maybe if I keep brushing it aside, let's see what happens. Talvez se eu continuar empurrando pro lado, vamos ver o que vai acontecer. We read verse 3? Yes. Vai Okay. ler Okay. versículo 3. And we're gonna keep going in verse chapter 4 actually. Ó, But it's okay, I'm not gonna read it, just like remember. só lembra. Okay, so basically, Israel goes to battle against the Philistines. Então Israel vai em uma batalha contra os filisteus. They go into battle. Eles vão pra guerra. And something that Israel does when they go into E uma battle coisa que Israel faz quando eles vão pra guerra, is they bring the Ark of the Covenant. eles trazem a Arca da Aliança. And if you guys know the Ark of the Covenant, Se vocês conhecem a Arca da it's this Aliança, big thing, é uma coisa bem grandona and it carries the presence of e God. carrega a presença de Deus. And so they bring the Ark of the Covenant into battle. Então eles trazem a Arca da Aliança pra guerra. But guess who brings it in? Mas adivinha quem que traz a Arca da Aliança? Hophni and Phinehas. Phineas. So Hophni and Phinehas bring this Ark in. Então eles trazem essa arca, But here's the thing, I'm conjecturing right now. mas Tô conjecturando agora. conjecturando. They thought Eles pensaram that the Ark was going to win them the battle. que a arca ia ganhar deles a guerra. Because the Ark there, the presence of God is there, so it's over, it's A arca wrapped. tá ali, a presença de Deus tá ali, pronto. Yeah, we just won. A gente acabou de ganhar, cara. And so here's the thing though. Mas presta atenção. If you know about the Ark, Se você sabe da it's aliança, not the Ark itself não é that has the presence. não é a arca em si que tem a presença. It's carried inside. The presence of God is carried inside. A presença de Deus é carregada aí dentro. And so they're bringing this as like, it's like a lucky charm. Eles estão trazendo como se fosse um pingente de sorte. But because Hophni and Phinehas did not know the Lord, Mas porque o Fini e Phineas não conheciam o because Senhor. if I know Julia, Porque se eu conheço a it's Júlia, because I've walked with her. é porque eu Eu ando com ela, Eu ando convivo com com ela. ela. Eu entendo ela, I know her. conheço So ela. if I know somebody, Então se eu conheço I alguém, know of them and I know their intentions. eu sei sobre ele, eu sei as But intenções because dele. Hophni and Phinehas did not walk with the Mas porque Lord, o Fini e Phineas não andavam com o Senhor, yo, that's a word. Hold on. Because they didn't walk with the Lord, eles não andavam com they o didn't Senhor. know the Lord. Eles não conheciam o How many of Senhor. the times have we asked God for a miracle? Quantas vezes que nós já pedimos ao Senhor por um milagre? God, I need this. Senhor, eu preciso disso. But we don't walk with the Lord, so how is He going to hear you? A gente não anda com o Senhor, então como que ele vai te We ouvir? don't know the Lord. So I'm not saying this everywhere. I'm just saying in Né? general. Mas em geral, assim. So what happens? E o que acontece? They lose the battle. Eles perdem a guerra. So they thought they was going to win the war. They lose the battle, Eles achou que ia ganhar, perdeu. and the Ark of the Covenant is captured. E a Arca da Aliança é capturada. And guess what happens? E o que acontece? Hophni and Phinehas die. Filipe e Phineas morrem. Spoiler alert, I know, I'm sorry. Eita, spoiler, galera. If you wanted to read 1 Samuel, I think I spoiled it. But it's okay. Hophni and Phinehas die. Eles morrem. And so, Então. actually, let's read that because I think that's actually very important. Vamos ler, porque eu acho que é meio importante. Go to 4:11. Vai pra 1 Samuel 4, 4:11. 1 Samuel 4:11. Let's read from the 10. Hold on. Vamos ler do 10. So the Philistines fought, and Israel was defeated, Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. and they fled, every man to his home. Cada homem fugiu para sua tenda. And there was a very great slaughter, for 30,000 foot soldiers of Israel fell. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantário. That's crazy. And the ark of God was captured, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, died. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Alright, so what happens to Eli now? Então, o que acontece com ele His agora? sons are dead. Os filhos dele estão mortos. And so somebody Então, alguém goes to Eli, vai para Eli. somebody who's just in war, Alguém que estava na guerra and goes to Eli. chega em Eli. And Eli's like, yo, what's this noise about? Eu, tipo, que cara, He's que barulho old é at this esse? point. Ele tá bem velho, coitado. And he asks about, where are my sons? Ele pergunta, cadê meus filhos? And so this guy Esse cara goes to tell him, vai avisar para ele. Israel just lost. Israel perdeu, We were slaughtered, a gente foi tudo matado. and Hophni and Phinehas died. E Ofni e Finéias Your morreram. sons are dead. Seus filhos estão mortos. Go to 4:18. Vai para
4:18. Says, as soon as he mentioned the ark of God, Eli fell over backward from his seat by the side of the gate, and his neck was broken, and he died. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu. Bro, Cara, he falls backwards and he died. ele caiu para trás e morreu. But here's the funny thing. Mas olha que I think this is engraçado. so crazy. Because remember that prophet I told you about, guys, earlier? Lembra aquele profeta que eu falei para vocês mais cedo? Yep. That prophet Aquele profeta told Eli he was about to die. falou a Eli que ele ia morrer. And E ele falou, he said that your sons, Hophni and Phinehas, will die in battle. ele falou que seus filhos Hofni e So he Finéias didn't vão die morrer na guerra. just because he was old, Então ele não morreu só porque ele era velho, but it was already prophesied. mas já era uma profecia. Anyways, hold on, let me fix this. Okay. Yeah, so he dies. Então ele morreu. And here's the thing. We know that Eli was chosen and honored. E a gente sabe que ele era escolhido e honrado. That's what it says. É isso que diz. But the second he started to honor his calling more than what the Lord had for him, Mas o segundo que ele começou a honrar mais do que ele foi chamado do que o Senhor, it starts to impede in his life. começa a impedir ele na vida dele. Let me tell you why. Deixa eu te falar por quê. Because when he thought, you know what, I am chosen and honored, Porque quando ele pensou, não, eu sou escolhido e honrado, I'm just conjecturing. conjecturando aqui. So I don't have to do this. Então eu não tenho que fazer isso. I don't have to correct my Não sons. tenho que corrigir I meus don't have to do filhos. this. Não tenho que fazer isso. It starts to impede his life. Começa a impedir a I vida don't have to dele. confront that. Não tenho que confrontar That's isso. theirs to do. Isso é deles. But guess what? It's happening in your home. Mas acredita, ó, It's happening in the tá tabernacle. acontecendo no tabernáculo na casa dele. And it goes back to our own life. E aí volta para nossa vida. We try to make ourselves big, A gente tenta fazer nós grandes, but we're not. mas a gente não é. And the point is to make Jesus known and not you. E o ponto é fazer Jesus conhecido e não você. So if you go your whole life Então se você sabe sua vida without inteira, any form of gratification or exaltation, sem nenhuma, gratificação ou exaltação, then Então. that's okay. tudo bem, Because that's not the point. porque isso não é The o point ponto. is to make Jesus O known. ponto é fazer o Senhor And here's the conhecido. thing. Eli didn't confront. Ele não confrontou. Eli is living comfortably. Ele tá vivendo confortável. You know, Hophni and Phinehas, they're big boys. Felipe e Neia são gente grandes. They gotta figure that out themselves. Eles têm que se resolver aí, But cara. guess what? No. Adivinha, não. Because you're in charge. Porque você que tá na How many liderança. of the times Quantas vezes have we allowed people to affect our own actions? você permitiu pessoas afetar nossas próprias But guess ações? what? You are in charge. Mas adivinha, é você que tá na Of your liderança. life. Na sua You are in vida. charge. Você tá na liderança. Somebody else's distractions are not your distractions. Às vezes, distrações das outras pessoas não são suas distrações. And even sometimes our own distractions E às vezes nossas próprias take distrações us away from the presence of the nos Lord. levam para longe da presença do Senhor. Amen? Amém? But guess what? Mas I'm adivinha, saying all these things, eu tô falando tudo but there's isso. still an invitation that the Lord gives Mas us. ainda tem uma invitação que o Senhor There is dá para still nós. mercy. Ainda tem misericórdia. There is still Ainda grace. tem graça. So yes, we might be pushing this aside.